Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 8 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 24. Jesus sai do templo e os discípulos chegam para ele para mostrar a estrutura do templo. Esse templo que eles estão mostrando é o templo ali do grande Herodes, que tinha feito grandes modificações. Vamos lembrar que o templo foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído ali por Zorobabel, e aquele templo era chinfrim, perto do grande templo do rei Salomão. Mas Herodes, quando assume o reinado ali daquela região, claro que sob o domínio de Roma, ele começa a investir pesado e o templo nunca foi tão suntuoso quanto foi naquela época. Os discípulos estavam mostrando isso para Jesus. Jesus joga um balde de água fria neles, diz assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Logo depois, claro, aquilo ficou na mente dos discípulos. Os discípulos, eles sempre tinham algumas questões em mente, e essa não sairia da mente deles tão facilmente. Então, enquanto eles estavam no Monte das Oliveiras, eles perguntam: Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que eles fazem 3 perguntas e Jesus vai responder as 3 aqui juntas. Sendo que nós temos que entender que 40 anos depois daquilo, Jerusalém seria destruída totalmente. É quando Jesus vai falar acerca de alguns judeus aqui, para eles não fugirem, para eles não, se estiverem no campo, não voltarem para a cidade. Quando o imperador ali, Vespasiano, volta para Roma para assumir no lugar de Nero, e seu filho Tito invade Jerusalém e destrói tudo, e só fica a parede do templo. É o que tem hoje lá, inclusive, o templo de Herodes, sobrou somente a parede dele, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. E muitas coisas Jesus falou acerca do fim dos tempos, e aqui nós temos quase que um cronograma. Claro que ninguém sabe o dia e a hora, como Jesus vai deixar muito claro aqui para nós, mas nós temos mais ou menos alguns sinais e coisas que acontecerão antes. Uma coisa que é importantíssimo nós sabermos é que sim, a igreja estará aqui durante o período da tribulação. Veja nos versículos 22 e no versículo 24, que Jesus diz que os dias daquele fim, que será a grande tribulação, eles vão ser abreviados por causa dos escolhidos, versículo 22, e haverão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos sinais, prodígios, e esses prodígios, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Os escolhidos estarão aqui na época da grande tribulação, infelizmente, diga-se de passagem. Jesus vai começar dizendo que muitos viriam no nome dele, no versículo 5, vai falar que haveria nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, vários lugares, mas ele deixa claro, isso é apenas o princípio das dores. Jesus faz uma comparação com uma mulher quando ela está grávida, quando ela está perto de ter o filho, começam as contrações, e aquelas contrações vão sendo espaçadas. Quanto menos tempo há entre uma contração e outra, está próximo à chegada da criança. Jesus está dizendo, aqui é o princípio das dores, está bem espaçado. Sim, nós temos visto ao longo de toda a história, nesses últimos 2000 anos, depois que Jesus falou isso, guerras, rumores de guerras, terremotos, mas sempre espaçados. Quando essas coisas começarem a se intensificar e virem juntas, pode ter certeza que o fim estará mais próximo. Jesus diz algo muito triste também que estará acontecendo, e nós temos visto em nossos dias, e vem acontecendo gradativamente ao longo também desses 2000 anos. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas uma coisa é certa, mesmo com esse amor se esfriando, algo precisa estar acontecendo, e está acontecendo. Versículo 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas de todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho é determinante em relação à vinda de Jesus. Por isso, a obra evangelística da igreja, a obra missionária da igreja, ela não pode parar. Precisamos pregar a toda criatura. Jesus vai falar de algo interessante sobre a questão da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E quem lê, entenda, ele vai dizer isso, porque essa abominação estará no lugar santo, ou seja, ali haverá alguém que reinará, que entrará, que destruirá ali Jerusalém, e essa é a abominação da desolação. Isso aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito, ele adentra ali também dentro de Jerusalém, e ele profana o templo. Essa é a abominação da desolação. Nós teremos também, como Paulo vai deixar depois bem dito, que haverá outro
uma outra abominação, que será o anticristo, mas ele vai reinar não no templo físico, porque o templo simplesmente não existe mais, mas reinará no coração dos homens, deixando ali a sua marca, o que hoje nós chamamos de marca da besta. Mas em dezembro é que a gente vai falar sobre Apocalipse aqui nos nossos devocionais diários. Então, nós vamos ver aqui, Jesus vai falar nos versículos 22 e 24 sobre a questão dos escolhidos, e no versículo 27 ele vai começar a falar sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que a ênfase de Jesus não está na velocidade do relâmpago, ele deixa muito claro, sai do Oriente e se mostra. Ele vai ver, é algo visível, a vinda de Jesus é visível, Jesus não vem numa invisibilidade, Jesus vem a todos e vem aqui visível, tanto que ele vai dizer aqui no versículos 29 a 31, depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Acreditei que todo mundo vai ver isso acontecendo. E aí, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando Jesus vem, aí sim é o arrebatamento. Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 15 que haverá uma transformação no abrir e fechar de olhos. Que transformação é essa? Os que estiverem vivos naquela época serão transformados, receberão um corpo glorificado num abrir e fechar de olhos. Todos estarão vindo Jesus vendo, os santos, os salvos serão transformados. E aí, o que acontece? Versículo de número 31, ele enviará os seus anjos com rígido clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra da terra. Veja que isso aqui está acontecendo tudo junto, é no último dia da terra, quando Jesus vem, arrebata a sua igreja, que encontra com ele nos ares e acaba de vir com ele descendo em glória. Não há outra maneira de ser. A Bíblia, ela vai dizer bem claramente para nós aqui que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele, depois dos poderes abalados, depois da tribulação, vem para buscar a sua igreja, arrebata, e nesse mesmo dia do arrebatamento ele vem para estipular o juízo final. E como nós sabemos disso? Jesus vai ilustrar aquilo que ele está dizendo. Amanhã, no capítulo 25, nós vamos ler sobre as ilustrações de Jesus. Aqui também ele traz uma pequena ilustração sobre como nós devemos esperá-lo. Versículo 42 diz: vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim servindo. Jesus, ele vai começar a ilustrar o seu sermão e ele vai falar algumas parábolas. Essa é a primeira aqui no capítulo 24. Amanhã nós veremos mais 3 parábolas de juízo final: a parábola dos talentos e a parábola das virgens, que são bem famosas. Aqui o que Jesus está dizendo para nós é como nós devemos esperar a Ele. Nós devemos esperar Ele trabalhando, servindo com alegria, porque quando vier achar servindo, Ele o abençoará. Mas, se aquele mau servo, versículo 48, disser no seu coração: meu Senhor tarda de vir, começar a espancar os servos, a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que a maneira de nós esperarmos Jesus não é simplesmente olharmos para o céu, esperarmos o seu sinal, não, é servindo ao Senhor, como diz o versículo 14, pregando o evangelho, acelerando a sua vinda, como Pedro vai dizer em uma de suas cartas. Nós precisamos servir com alegria. Que Deus abençoe a sua vida, sirva ao Senhor, leve a palavra, faça com que a parte que você precisa fazer seja realizada, para que o nome de Deus seja glorificado. E a paz do Senhor